Eu acho que tem um outro ponto que eu queria jogar pra você e ouvir também, que é a ideia de, mas eu posso falar o que eu quiser. Muita gente vai falar assim, não, mas tem uma diferença entre eu ofender ou eu falar algo pra alguém e eu fazer. E aí, quando eu te liguei, eu falei disso. Cara, eu não posso te ameaçar de morte. Sim, claro. Por quê? Eu acabo com a sua liberdade. Sim. Você não vai viver normal. Você vai viver em paranoia. Você vai acordar de manhã e falar, cara, o cara disse que ele vai me matar. Eu não vou sair à noite. Eu não vou sair sem um amigo. Você não é mais livre, entendeu? Sim. E eu queria ouvir um pouco disso, assim, porque a discussão de liberdade de expressão, eu não posso falar que eu não posso te ameaçar. Sim, claro. Então alguém fala assim, eu acho que tem que descriminalizar o nazismo. Você mesmo já disse hoje aqui, você falou há pouco. Cara, eu entendi que isso faz a comunidade ficar com medo. Por quê? Porque não é qualquer coisa. Não é tipo, o nazismo não é qualquer coisa. É uma história que nós vivemos e nós sofremos. Então, quando a gente ouve isso, a gente fala assim, tô ameaçado. Estou sob ameaça. E quando você está sob ameaça, a nossa liberdade foi cerceada. Porque a gente começa a viver em paranoia. Então, é muito importante a conexão dessas ideias, né? Mas só falou que vai descriminalizar. Não. Falar que descriminalizar é o equivalente ou análogo ou igual a fazer uma ameaça direta. E se a gente concordou aqui que a ameaça direta é uma coisa anti-liberdade do outro, fere a liberdade do outro, jamais isso pode ser defendido numa base de defesa de liberdade. Você concorda? Você conecta esse raciocínio inteiro? Então, Falar em legalizar, ele não está falando de qualquer ideia. Ele está falando de nazismo. Se eu falar assim, não, vamos discutir a legalização do nazismo, o que você está dizendo diretamente, não é indiretamente não. Porque não é imaginação, não é fantasia, não é ficção. Nós já passamos por essa experiência histórica. Nós já sabemos no que vai dar. Se você fala assim, não, vamos pensar em legalizar, você tá ameaçando as pessoas que sabem que estão ameaçadas por isso, né, judeus, demais minorias. Você está dizendo para elas assim, olha, vamos discutir a possibilidade de você vier a ser assassinado, tá bom? Não, mas calma, fica quieto na sua, assim, porque, é só uma ideia, tá? É só uma palavra, que isso? Você quer, né? Você quer diminuir o meu direito de liberdade de expressão? Nossa, você é um autoritário. Eu só quero discutir a sua morte, a possibilidade da sua morte. Você vê o quão absurdo é isso? Assim, é absurdo, percebe? Se você não percebe que é absurdo, tem que perceber. Tem que perceber. Eu não posso chegar para você, vem cá, senta aqui comigo, né? Senta aqui na frente da minha mesa. E agora, a gente só vai discutir abstratamente, assim, se eu, por um acaso, agora, considerasse você uma raça inferior que tem que ser dizimada da face da Terra, assim. Né? Vamos discutir isso abertamente, Tem o direito de discutir isso. Pensar isso eu tenho o direito. É absurdo, cara. Não, Vitor, mas ninguém pensa assim. Ninguém pensa assim. E nós estamos numa febre, né? E parte do que nós estamos assistindo aí no Brasil, com a história da pandemia, é uma discussão de não, minha liberdade de não usar máscara, minha liberdade de fazer o que eu quero. Não, peraí, não é só a sua liberdade, é a saúde do outro. Então nós estamos vendo o uso da história da liberdade em situações extremas que elas causam, cara, catástrofes. E obviamente que você lutou contra essa liberdade chucra e boba na pandemia, contra essa noção de liberdade, não uso máscara porque eu sou livre. O não uso máscara porque eu sou livre é o ápice desse exemplo aqui, né? De liberdade, como ele fala aqui, chucra, boba, né? Eu não uso liberdade porque eu sou livre, né? Eu não uso cinto de segurança porque eu sou livre. Você seria livre se não houvesse consequências sociais. Quando as pessoas não usam cinto de segurança, porque a maioria das pessoas não tem plano de saúde privada, elas vão para o plano de saúde público e, portanto, elas já pegam dinheiro público. Portanto, já tem consequência pública. Percebe? Quando você já não coloca máscara, você passa o vírus para pessoas que podem morrer que não são você. Percebe? Não é só você que está em jogo nas relações sociais. Você não é um átomo. Ou melhor, né, para utilizar a metáfora de modo mais próprio, você é um átomo que se relaciona com outros. E a sua ação tem repercussão. De novo, ignorar isso é muita imaturidade. Assim, é negar a realidade. Não, Vitor, eu sou um ermitão, eu vivo sozinho numa ilha. Não, você não vive sozinho numa ilha. Entende? Isso é uma mentalidade, assim, convenhamos, de quem não entrou na vida adulta ainda. Eu sei que isso dói falar, mas olha só, alguém tem que falar isso pra você. Alguém tem que falar isso pra você. Percebe? Então, seja liberal, né? Tenha a liberdade como valor, mas seja adulto. Seja adulto, saiba das consequências da sua ação. Percebe? Saiba das consequências da sua ação. E o terceiro ponto aqui, talvez é o ponto que vocês estejam mais buscando. Uma vez que eu peço a proibição do nazismo, por que eu não peço a proibição do comunismo se os regimes comunistas, sabe-se, mataram muitas pessoas? Inclusive, assim, comparavelmente ao genocídio nazista. Por quê? Vem cá comigo na explicação do Rene e aí eu comento o que ele está falando. Então, ele está no 28. Vamos passar aqui. Tá aqui. Mas por que essa ideia é diferente de uma ideia comunista? E existem variações de comunismo. Vários. E alguns deles são criminosos. Nem todos. Eu posso te dar um exemplo. Você tem um kibbutz em Israel.
que é um modelo comunista que não está visando exterminar as pessoas. Então, assim, as vertentes comunistas criminosas, elas têm o mesmo perigo ou causam o mesmo perigo. Mas você não tem vários tipos de nazismo. Notou o ponto? Você não tem vários tipos de nazismo. O nazismo, em essência, é uma concepção racista de realidade em que algumas raças são superiores a outras e essas outras merecem ser exterminadas pela pureza racial. Não existe nazismo sem essa concepção. Percebe? Existe comunismo sem a concepção genocida? Claro que existe. Ele acabou de citar um caso de Israel, os kibbutz. E se você for avaliar ideias pelas consequências de mortes que elas têm, então você obrigatoriamente tem que colocar nesse cômputo também duas grandes ideias que você não está disposto, eu tenho alguma convicção, você não estaria disposto a abandonar, a proibir. Uma delas é cristianismo, porque houve pessoas que mataram em favor do cristianismo, e muita gente. E capitalismo. Por quê? Porque houve colonialismo e houve escravidão em prol de um sistema econômico de lucro. Entende? As consequências atrozes não são por onde nós temos que avaliar as ideias, porque sempre haverá vertentes malucas que utilizam as mais diversas ideias para fazer as mais atrozes ações. No capitalismo, no socialismo, no fascismo, no nazismo. A diferença é que fascismo e nazismo, em essência, pregam essas ações. Comunismo, capitalismo e cristianismo, não. Quando você for avaliar uma ideia, você não avalia só as ideias só pelo número de mortes que elas causaram, porque tem essa característica intrínseca que é pessoas utilizam qualquer ideia para qualquer coisa. Sim, bem-vindo ao modo como os seres humanos pensam, de modo amalucado. Não é alguém de esquerda, não é alguém comunista que está dizendo isso. É alguém, de novo, liberal do Partido Novo. E é claro, sempre vai haver um mais fanático que vai dizer, não, mas ele não é liberal de verdade. A gente não pode dar liberdade de expressão para os nazistas, porque é assim que eles tomam o poder e tiram o direito de liberdade de expressão e o direito à vida da gente que combate o nazismo. Eles mesmos falavam isso. Dá uma ouvida nesse trecho de um discurso do Goebbels, o braço direito do Hitler. Denn wären Sie schlauer gewesen als wir, hätten Sie vermutlich Verstand genug gehabt, uns daran zu verhindern. Denn Sie hatten ja die Macht. Denn unsere Gegner sagen, ja, wir haben euch doch früher die Freiheit der Meinung zugebilligt. Ja, ihr uns, das ist doch kein Beweis, dass wir das euch auch tun sollen. Eure Dummheit braucht doch nicht auf uns anstecken zu können. Dass ihr das uns gegeben habt, das ist ja ein Beweis dafür, wie dumm ihr seid. Tá aí, em algum momento, na primeira metade do século passado, o cara responsável pela comunicação do Reich hitlerista estava ali com um auditório cheio de gente rindo da liberdade que ele ganhou para arrancar a liberdade dos outros.